essa experiência, né, de você constatar que você faz parte diretamente do plano do Altíssimo, é tremendo. A gente tem constatado, confirmado, cada vez mais nós estamos percebendo quão intenso está sendo o fluir, né, da natureza de Cristo em nós e estabelecendo aquilo que é a verdade, né? E sujeitando toda a realidade, né, debaixo dos pés de Cristo, com certeza. Então, o que acontece? Pessoal, eu quero ler junto com vocês aqui. Abra para mim o Romanos 8, vai, por favor, aí. Vocês podem seguir comigo aí, Romanos 8:16. Vocês já leram, releram, né? Agora, dentro dessa realidade, né, de que você percebeu, né, participante com toda a natureza que foi feita por Cristo Jesus, junto com Yahvé, El Elyon, né, e tudo mais, é tremendo, né? Vamos ler aqui de novo. Romanos 8:16. Começa aqui. Ora, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pessoal, o Manel acabou de falar isso aí, outras pessoas também falaram, eu estou falando aqui agora, não me soa repetitiva, tá? Porque o que nós estamos fazendo? Nós estamos declarando essa situação, tá? Nós estamos estabelecendo essa situação. Então, não vou me cansar de estar falando junto com vocês, não vou me cansar de ser repetitivo, tá? Até que se estabeleça a plenitude da verdade, tá? A criação geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus, porque foram os próprios, né, homens que a colocaram, né, debaixo dessa corrupção. Então, se o homem colocou, é o próprio homem que vai tirá-la. Não vai ser uma intervenção divina. A intervenção é de Cristo em nós, intervindo na libertação da criação. Isso sim. E a gente tem experimentado isso, né? E olha, é tremendo, né? Que de uns dias para cá, todas as nossas, os nossos amados aqui que participam da família Emmanuel, cada hora é um, entendeu? Então, não se sinta repetitivo, tá? Se alguém falar e aquilo tocou teu coração, fale também. Rapaz, eu confirmo essa palavra. E eu, junto com você, Manel, estabeleço essa palavra. A criação está sendo liberta. E eu estou junto com você, Manel, declarando exatamente isso. Eu estou junto com você, Anselmo, Rivoneide, Ivanda, Heloísa, todos que estão aqui presentes, aqui, Shirley, né? Todos estão participando, Pedrão, né? As meninas todas que estão participando aqui, os meninos todos também que estão participando, nós somos um. É justamente isso que está fazendo com que as nossas reuniões prosperem em bênçãos nas nossas vidas, tá? Outros grupos estão também prosperando. E é muito gostoso quando você abre a internet lá e consegue achar alguém falando alguma coisa, né? E eu tenho pedido muita paciência, né? Porque alguma coisa forte da verdade ainda vem mesclada com algumas coisas que não são verdade. Mas as pessoas acham que aquilo é verdade porque elas estão vivendo uma realidade daquilo, né?
Se vocês pensarem, cavuquem um pouquinho na vida de vocês, vocês vão ver que tem horas que a verdade de Cristo vem mesclada com a realidade que você está vivendo, né? Tá? Aqui no verso 18, olha bem, aqui a realidade nos pega, né? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha bem, ele jogou no futuro, percebe? Então, momentaneamente, a realidade ainda nos aflige, tá certo? Agora, o que o Paulo está falando aqui? Olha, estou vendo que, para mim, tanto faz a realidade, como tanto fez. Mas é essa realidade que treina Paulo para que o Paulo possa falar exatamente aquilo que ele falou, né? Não tem comparação o meu sofrimento com aquilo que vai ser revelado nos filhos do Altíssimo, não tem comparação. Eu vou, né, aturar a realidade, porque eu sei que a verdade é muito maior, né? Quando eu falei lá atrás com relação, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça, tá? Aquilo me soou um verdadeiro, né? Porque onde abundou o pecado foi em Jesus Cristo, né? E o ministério da morte trouxe para nós cada vez mais, e tem trazido cada vez mais, o quão grande é esse ministério da morte. E ele é completo, ele é pleno, ele é sobre todos, né? Libertando a todos também do cativeiro da corrupção do pecado, né? Isso engrandece o ministério da morte. Cara, e quanto mais engrandecer o ministério da morte, mais eu fico vibrando. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E onde superabundou a graça? Não em Jesus Cristo, e sim em Cristo Jesus. Percebe? E agora amplia-se o ministério da vida. Intensifica em nós, né, a transmutação de natureza, e a gente se apercebe que, além da remissão dos pecados, que é fortemente denunciada pelo ministério da morte de Cristo, a gente adentra na expectativa da manifestação da plenitude de Cristo em nós, né? E caramba, quando a gente se viu, né, como gentio que somos, né, nós vimos claramente que a bênção vem para você, gentio, em primeiro lugar. O pagamento lá dos trabalhadores da vinha, quem recebeu a primeira remuneração foi os últimos, né? Nós, gentios, estamos recebendo o pagamento do ministério da vida de Cristo em nós. Essa é a verdade, tá? A realidade é que todo mundo está vivendo ainda o ministério da morte de Jesus Cristo. É uma realidade isso. Todas as igrejas insistem em falar do ministério da morte de Cristo. E nós que estamos vendo a percepção do ministério da vida, conseguimos uma revelação muito maior do ministério da morte. Percebe? Mas nós não estamos nos atentando mais, né? Como algumas pessoas já estão falando ousadamente, né? Jesus morreu, gente. Jesus não pode fazer mais nada por você. Ele morreu, tá? Jesus Cristo também não pode fazer mais nada por você. Ele morreu. E o ápice, né, do seu ministério, como Jesus Cristo, ocorreu na crucificação. E nós damos glórias a Deus por esse amor que Cristo manifestou por nós, tá? Mas nós não estamos mais atentando, né, para o ministério da morte. Estamos totalmente focalizados no ministério da vida. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, esse é o ponto forte, né, do nosso ministério sacerdotal, né, da família Emmanuel. Esse é o ponto forte, tá? E isso tem acontecido. Porque, caramba, quer ver crescimento? Escute as nossas reuniões. Quer perceber que você cresceu? Escute as nossas reuniões.
Quer verificar o que é que está acontecendo? Abra lá no Zap Zap da vida e escute Família Emmanuel falando. Entendeu? Então, perca a timidez. Percebe? Saiba quem você é. Né? Olha bem. Verso 21. Não, verso 20. Não, verso 19. Eu vou falar. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Está todo mundo torcendo por você. Toda a criação geme por você se manifestar, por você se revelar. Olha bem, verso 20. A criação está sujeita à vaidade, não porque ela quis, mas por causa do homem que a sujeitou a isso. Tá? Agora, ela tem uma esperança. Todos nós temos uma esperança. Verso 21. Tá? Oh, caramba, fechou aqui. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Olha bem, ela quer se alegrar com você, porque elas têm essa esperança. Qual a esperança? A liberdade da glória dos filhos de Deus. Caramba, toda a criação está gemendo pela manifestação dos filhos do Altíssimo. É você, minha irmã, é você, meu irmão, sou eu, somos nós. Percebe? Verso 22. Porque sabemos que em toda a criação há um só tempo, elas são unânimes. Ela em unidade geme e suporta angústias até agora. Agora, não somente a criação, nós também. Né? Verso 22. Nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Olha bem, o teu selo de adoção é a redenção do teu corpo. Isso está acontecendo. Agora, se você ficar caladinho ou caladinha, tá? Você posterga o teu tempo. Agora, o teu tempo pode ser depois do tempo divino. Mas eu não quero postergar o tempo divino na minha vida. Eu quero, junto com você, ser um. Olha bem, unânimes. A criação é unânime, gemendo na expectativa ou na esperança da manifestação dos filhos de Deus. E não somente a criação, nós também estamos gemendo. Percebe? Então, agora o que acontece? Você pode escolher ficar gemendo até no final dos tempos ou perceber que tudo que está acontecendo é para que você realmente manifeste pela maturidade de Cristo Jesus em você a plenitude da divindade, a plenitude da autoridade de Cristo que paira em você, né? Nós estávamos numa reunião, já que a noite é de testemunhos, vou dar um testemunho para vocês também aqui. O que acontece? Nós estávamos em reunião lá na firma, né? Aí, quando veio, chegou lá uma notificação no Zap Zap da turma, né? Falando, pessoal, previsão de chuva de granizo intensa sobre Varginha. Levantou-se uma nuvem de poeira tremenda, as árvores mexiam inteirinho, aquela nuvem carregada de pó, de folha, as árvores caindo, as árvores quebrando. Aqui perto de casa, aqui quebrou algumas árvores, tudo, né? Tem os pinheiros aqui na frente, que quem viu aqui na minha casa aqui, aqueles pinheiros envergaram, quase caíram dentro da piscina, entendeu? E aquela muvuca, né? Toda a criação manifestando, né? Uma submissão aos ventos, né? Ou então a autoridade, né? A potestade daquele momento ali que estava manifestando sobre Varginha. E todo mundo já correu para pegar os carros lá no fundo do galpão, para colocar dentro do galpão, porque era chuva de granizo, que a coisa estava feia, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E vai um filho, vai outra filha, e vai não sei o que, não sei o que. Eu falei, pera, calma aí. Né? Aí eu não percebi, né? Mas eu declarei naquele momento lá, junto com o Áquila e junto com o Felipe, né, que a autoridade de Cristo estava sobre nós, e nós declaramos que aquela situação não iria prevalecer. Mas eu não percebi que a filha
do Deus Altíssimo, Sara, né, do Manuel, lá embaixo fez a mesma coisa. Eu não percebi que o filho do Deus Altíssimo, o Paulo de Varginha, tinha também feito a mesma coisa, que ele não estava na reunião, né? Aí, quando vê, eu fui, né, não vou dizer me gabar com o Paulo, né? Mas eu fui falar, Paulo, você viu que no instantinho parou, né? Você viu, eu orei aqui, mas o Paulo falou, não, eu também orei. Aí logo a Sara, eu também orei, entendeu? Então, assim, o que que acontece? Não é mérito do Paulo, ou meu, ou da Sara, ou de quem que é, né? Cheguei aqui em casa, aí a Rejane, na mesma coisa, você viu bem? Olha que coisa aqui, ó, quebrou aquela árvore, quebrou aquele negócio aqui, esses pinheiros aqui, mas na mesma hora eu já orei e declarei a autoridade de Cristo sobre essa potestade do ar e instantaneamente parou, tá? E aquilo que estava previsto de chuva parou tudo e veio o sol, tá? O que que é isso? A turma de Varginha é fenomenal, né? A turma de Varginha, caramba, que autoridade, pá, 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 pá. Não, gente, a turma de Varginha só tem um detalhezinho, tá? Ela ousa usar a autoridade de Cristo. Se tem alguma coisa de bom aqui em Varginha, é ousadia. Nós somos ousados. Agora, esse selo de ousadia, tá? Ele foi impresso na vida de vocês também. Lá atrás, desde o momento que vocês abriram o coração de vocês para nos escutar, esse selo de ousadia, tá? Se ele não existia em você, ele começou a existir. Agora, eu vou falar para você, ousadamente, ele já estava no seu coração. O que nós fizemos foi somente amplificar a convicção no seu coração de que você também é um ser ousado em Cristo Jesus. Entendeu? Então, não tem nada, nós não ensinamos nada a vocês. Percebe? Nós estamos comungando com vocês na busca da plenitude da manifestação de Cristo Jesus. Só que para isso acontecer, antes tem que manifestar o quê? A manifestação da plenitude dos filhos de Deus. Entende? Está aqui bem claro. É por isso que a criação geme. Porque ela sabe que vai ser redimida do cativeiro da corrupção. E ela vai se alegrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Verso 21. Percebe? Então, é isso que nós temos que fazer. Tá? É sintonizar na frequência do Espírito de Cristo Jesus sobre o que ele está falando. Gente, para você captar uma rádio, tem lá um capacitor variável, tá? Antigamente era isso. Né? Hoje é um tiristor variável, é uma outra situação na eletrônica, tá? Mas antigamente era um capacitor variável. Ele variava a ressonância dele no circuito de radiofrequência para sintonizar determinada rádio, entendeu? Aí eu não quero essa, eu quero a outra, eu quero não sei o quê. Então você tem que ir lá e mexer no dial, né? No dial, né? Que a gente chama, aqui fala no dial, né? Como é que fala? Num botão onde você fazia aquele capacitor variável variar a sua frequência de ressonância para sintonizar determinada rádio. Meus irmãos, nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos aqui, ó, sintonizando com o Espírito de Cristo Jesus. Nós estamos fazendo a fé nossa variar para entrar exatamente na frequência do corpo de Cristo multimembrado. Percebe? Então, nós estamos fazendo. Se isso nos faz diferente de outras igrejas, de outros povos, bom, eu não sei se nos faz diferença, mas eu sei de uma coisa: a ousadia que Cristo Jesus levantou na família Emanuel, nada nos fará impossível, tá? Nada nos impedirá, percebe? Não tenho dúvidas alguma disso. Tudo que nós intentarmos fazer em Cristo Jesus prevalecerá, será realizado. Entendeu? Então, é por isso que nós estamos insistindo. Fale, caladinhos, falem, entendeu? Verbalizem a perfeita palavra de Cristo Jesus. Verbalizem a verdade e falem novamente.
Na hora que um falar e você sentir no teu coração que aquilo te reavivou, aproveite essa vida e fale juntamente com aquela pessoa. Amém, eu confirmo essa palavra. Olha, só de você falar isso, essa frase, eu confirmo essa palavra. 4 palavras, hein? Cara, os céus serão abalados, a terra será abalada. Então,